do Quem Tem Medo dos Dados. Hoje a gente vai falar sobre engenharia de dados. E a parte legal de falar sobre engenharia... Quer dizer, para quem acompanha, não sei se vocês perceberam, mas hoje dá pra ver o meu rostinho, né? Agora a gente tem uma iluminação, tem uma coisa, né? A gente deu uma... Eu dei uma ajustada aqui no meu quarto estúdio, então agora tem uma iluminação, tem uma coisa mais legal, né? Mas hoje a gente vai falar, então, sobre engenharia de dados. A engenharia de dados é uma coisa que, assim, é muito pouco falado e é muito procurado. Então, é um caso meio problemático, porque pouca gente fala sobre como funciona a engenharia de dados, como ela produz, né? O que ela faz. Mas, assim, não existe ciência de dados sem o engenheiro de dados. O engenheiro de dados é o cara mais importante, praticamente, assim, tipo... Eu vejo muita gente focando no cientista de dados, mas não tem cientista de dados sem o engenheiro de dados, sabe? Assim, talvez uma... outra coisa que eu preciso falar pra quem tá chegando agora também. Galera, quem tá chegando agora, eu sou... eu sou TDAH. Então, às vezes, me dá uns brancos, assim, e eu paro e parece que eu congelei, mas eu não congelei, eu tô aqui. Sabe aquele congela da Anitta, dá aquela... Pã? Eu dou aquela congeladinha, assim, mas eu logo volto, assim. Mas é por causa do TDAH, às vezes dá uns brancos, assim. Tenham paciência, tenham calma que tudo vai dar certo, tá? A gente vai conseguir se acertar. Então, e aí Então, eu tô aqui, tô fazendo lives aí, falando sobre ciência de dados. Obrigada, Kleberson. Seja bem-vindo. E aí, então, como eu tava falando, a ciência de dados, é muito importante a galera falar sobre o engenheiro de dados, porque o engenheiro de dados, ele é muito assim, é um cara que a gente não fala muito. Olá, Ayrton, bem-vindo. Espero que você goste aí do nosso cantinho. E assim, dentro da engenharia de dados, ela é muito próxima do que a gente... do DBA. Não é um DBA, mas é muito próximo do DBA. Então, se você é DBA ou conhece um DBA, você vai... conhece, todo mundo conhece um DBA, eu acho. Pelo menos sei lá, de ver o cara xingando SQL. Mas assim, se você tá próximo... Obrigada pelo follow, Ayrton. Então, você vai ver que é muito parecido. Só que a questão do engenheiro de dados, ela é um pouquinho mais complexa, porque o engenheiro de dados, ele vai ter que lidar com a grande questão que faz surgir a ciência de dados, que é o Big Data, né? Ou Big Data. Gente, qualquer um dos dois tá certo, tá? Ou falar Big Data, ou falar Big Data. Qualquer um dos dois tá tranquilo. E aí, eu acho muito legal, porque é muito desafiador. A galera fala muito sobre os desafios dos cientistas de dados por causa da matemática, toda essa patifaria, por causa da matemática, por causa dos modelos, por causa do machine learning, por causa disso, por causa daquilo. Só que assim, o engenheiro de dados, ele tá lidando com uma porrada de dados, porque tipo, vamos relembrar que no Big Data, nós temos os 5 Vs do Big Data, e eu vou colar, porque eu sempre, pra não esquecer nenhum, eu sempre esqueço a ordem. Quer dizer, a ordem é meio diferente, mas assim, eu sempre esqueço quais são os 5. Que é volume, veracidade, velocidade, valor e variedade. Seria bom eu anotar isso, né? Mas eu vou colocar aqui só pra eu não esquecer, que eu tenho que anotar depois aqui no caderninho de vocês. E daí, como o cara lida com os 5 Vs do Big Data, o que acontece? Então ele tá lidando para gerar valor para a empresa, para gerar valor pro que o cientista de dados vai trabalhar. O que ele vai precisar fazer? Ele tem que lidar com tratamento de dados estruturados. Então ele vai ter que lidar com dados estruturados e não estruturados. E aí começa o grande problema e começa a grande complicação de ser um engenheiro de dados, e até mesmo de estudar ou achar engenheiro de dados. Porque assim, o engenheiro de dados, eu acho que ele acaba até sendo um pouco mais raro. Muito obrigado pelo follow, Paulo Hipster.
Meu Deus. Tô chocada, tem muita gente aqui hoje, tô muito feliz. Enfim, e aí então ele vai ter que lidar com dados estruturados e dados não estruturados. Então, já começa essa dificuldade. Porque quando a gente está falando de dados estruturados, basicamente a gente está falando de modelo relacional. Então, tipo, quando a gente está falando aqui de modelo relacional, é algo assim que a gente já está mais acostumado, é algo que a gente vê muito na faculdade, é algo que a gente vê aí, no geral, é algo que está muito mais próximo da nossa vida. Só que quando a gente passa para dados não estruturados, aí a gente começa a ter um pouco de dor de cabeça. Porque aqui a gente vai pegar os tipos mais loucos possíveis de dados aqui dentro. Então, tipo, você vai ter bancos orientados a grafos, o próprio Mongo que vai ser ali aquela esquema, né, do próprio Bison. A galera fala JSON, gente, mas o certo é Bison, porque isso daqui é o formato binário, tá? Só que assim, pra falar mais rápido, questão de estudo ali, de você estar fazendo uma palestra e tal, você fala JSON mesmo, pra não ter que entrar nesse... Obrigada pelo follow, Dalton. E bem-vindos geral aí. E aí, então, a gente fala JSON, mas o certo ali é Bison. Mas aí é só por curiosidade mesmo que eu tô falando. Então, você vai ter questão dos grafos, você vai ter Mongo, você vai ter um monte de coisa ali acontecendo, um monte de dado vindo de um monte de lugar. Porque quando a gente tá falando ali dos 5 Vs do Big Data, a gente tá falando principalmente de variedade, né? Tipo, acho que um dos mais importantes ali vai ser o variedade e o velocidade. Quando a gente fala de variedade, significa que eu tô pegando, então, aqui, que aí é o que até possibilitou, né, o próprio surgimento do Big Data, o próprio surgimento da ciência de dados como um todo. Vocês podem ver que travou agora, não foi a imagem de vocês, foi aqui, porque o meu computador, ele realmente tá voando. E daí, Oxi. Não, gente, ô Nightbolt, deixa a menina mandar os emotes. E daí, tá, travou aqui, né? Você vai travar mesmo, né? Beleza. E aí, o que acontece? Quando a gente tá falando de variedade e velocidade, a gente vai falar muito de dados que são vindo das mais diversas fontes. Principalmente de redes sociais, internet. A gente tá consumindo muito desses dados. E aí, você acaba depois começando a consumir dados por um outro lado dos próprios... como chama? Caramba. Lembra o branco que eu tinha falado? Bem-vinda, Carla. Dos próprios... Caramba. Fornecedores. Isso, próprios fornecedores. Então, você vai ter que lidar aqui com dados. Tanto das redes que você está coletando, quanto dos próprios fornecedores que a gente vai lidar. Então, beleza. Quando a gente vai falar aqui na ciência de dados desse caso que a gente vai começar a falar nesses casos e vai começar a tratar, então vai ser realmente o engenheiro de dados que vai estar por trás disso. E como ele vai estar por trás disso? Usando o nosso maravilhoso, amado e que todo mundo fala pra caramba, que é o nosso querido Spark, nosso querido Hadoop, todo aquele ambiente do Apache Spark e do Hadoop, que é basicamente o quê? Você vai trabalhar isso clusterizando as suas... Caramba, travou mesmo essa porcaria. Eu vou fechar e abrir de novo. Enquanto isso eu vou falando. E aí você vai ter Não, calma. Não precisa pegar o dicionário. Pode perguntar. O que você não entendeu? A gente volta 2 casas se eu estiver falando muito rápido e se não estiver dando pra entender, gente. A ideia é que vocês entendam. Me fala aí, Dalton. Dalton ou Dalton? Eu sempre
erro a pronúncia, mas... Me fala, qual que é a tua dúvida aí dos termos que eu falei? O que não ficou muito claro? Porque a tua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Pode falar aí, enquanto eu tento ajustar aqui o que está acontecendo com o bambu. Big Data, o próprio questão do engenheiro. O nome engenheiro de dados, gente, vem muito daquela questão de construçãozinha mesmo, sabe? Tipo, ele vai estar construindo um ambiente. Então, o ambiente que o cara da ciência de dados vai trabalhar, que ele vai lidar ali com código, que ele vai construir os modelos. A live do plano de estudos ficou gravada? Ficou sim, Caio. Tá no canal, tá tanto aqui na Twitch, como tá no canal do DevFriend. E que é o meu canal mesmo, do YouTube. Miga, agora tá travando o áudio? São os caras que são, basicamente, eles são extremamente responsáveis por limpar esses dados e transformar os nossos dados, transformar esses dados em algo que seja útil pra gente utilizar. Ou seja, não existe o engenheiro de dados sem o nosso querido amiguinho. Bem-vindo, .code. Bem-vindo, Axcar. Muito obrigada pelo... Olá! Olha, o Dev Soltinho! Obrigada pelo follow, Dev Soltinho. E... Então, galera, o que acontece? O que tem no nosso caso aqui, que o... Meu Deus! Bem-vindo, gente! Olá! Olá, olá! Que lindos! Obrigada! Nossa, eu amo pão com manteiga. Acabei de... E aí, a questão dos nossos queridos cientistas, os nossos engenheiros de dados, eles fazem muito isso. De trazer pra gente eles vão trazer pra gente esses dados de uma maneira que a gente consiga tratar esses dados de uma maneira ok, entendeu? Então, eles que são responsáveis por trazer os dados limpos, por tratar esses dados. Então, o que eles vão pegar? Eles vão fazer isso aqui. Eles vão pegar essa... Caraca, gente. Obrigada. Eu nem tenho roupa. Ai, meu Deus. Eles vão pegar essas diversas fontes aqui, ó, de dados. Então, vamos dizer que isso aqui, sei lá, esse é o Facebook, esse é o Twitter. Isso daqui é de fornecedor. E isso daqui vai ser o banco. Caraca, gente, quanta gente. E aí, isso daqui vai ser... Gente, obrigado pelo follow. Todo mundo que tá chegando, obrigada. Tipo, mesmo. Obrigada mesmo. E daí, o que a gente tem? A gente vai pegar esse cara, então ele vai ter uma... Ele vai pegar, ele vai reunir tudo isso daqui e ele vai transformar isso daqui, ó, em uma ferramenta que seja... ele vai deixar os dados de uma forma que a gente consiga utilizar. Então, ele vai trazer todos esses dados pro lado do cientista de dados, que o cientista de dados possa trabalhar com esses dados de uma maneira eficiente. O que pra gente é muito, muito, muito importante, porque mesmo que o cientista de dados fique limpando bastante esses dados, fica ali, a gente gasta bastante tempo limpando dados, o engenheiro de dados, ele é muito importante Gente do céu! Ele é
muito importante em trazer esse dado pra gente tratado de uma maneira que seja possível. Caramba, eu vou até abrir a outra câmera aqui, porque eu tô muito emocionada. Eu vou começar a chorar daqui a pouco. Beleza, essa aqui é a outra, é a do... Acho que, eu não sei se vocês estão me vendo agora, ou daqui a pouco vocês vão conseguir me ver. E aí, o que a gente tem aqui de padrão para quem é engenheiro de dados? O engenheiro de dados ele vai trabalhar muito com... limpando base, ele vai trabalhar muito tratando base. Gente, obrigado pelos novos followers, galera que tá chegando. Nossa, muito, muito incrível. Acho que agora vocês estão me vendo de novo. Eu troquei a câmera aí. Desculpa aí esse pequeno problema que teve aí com a configuração. É a configuração da câmera, mas não consegui ajustar muito direito ainda, mas na próxima vai estar melhor já. E agora? Eu acabei de fazer a transição das cenas aí, ó. E aí, cara, o que acontece? O engenheiro de dados, ele vai trazer... E aí o engenheiro de dados, ele vai trazer isso aqui, ó, pra gente. Ele vai trazer toda essas informações, ele vai pegar tudo isso daqui, ele vai tratar, e vai tratar geralmente... Oi! Oi, Dani! Tudo bom? Aê! Agora sim, né, galera? Agora voltou. E isso aqui, ele vai trazer, geralmente, ele vai trazer isso pro ambiente... Nossa, ficou uma porcaria esse desenho. Ele vai trazer isso aqui pro ambiente do que a gente chama de Data Lake. E o que é um Data Lake? Data Lake é exatamente... Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda, bem-vindes. Ele vai trazer... obrigado, vocês viram, gente? Vou até mostrar de novo pra quem não viu. Ó, que da hora. Achei muito legal essa imagem. Enfim, e aí a gente vai trazer muito pra... Ele traz isso pra um Data Lake. E o que é um Data Lake, né? O Data Lake, que é uma coisa bizarra da gente pensar até, porque o Data Lake vem realmente... Isso daqui vem realmente de lago. Lagoa. Coisa, tipo assim... O que você vai ter? Olá, bem-vindo. Obrigado pelo follow. Se você for o último, foi a Lisa. Obrigada. E aí, a gente vai ter aqui... Então, ele traz isso daqui, ó, para um Data Lake, né? E o que é o Data Lake? O Data Lake, ele é um ambiente de dados em que você basicamente jogou tudo lá dentro. Então, o que você faz? Você tem aqui, né? No teu ambiente ali, vai estar todos aqueles quadrinhos que eu coloquei lá na outra página. Todos esses quadrinhos, eles vão estar aqui dentro, beleza? Tudo vai estar aqui dentro, junto e misturado, né? Obrigada, Beto Dev. Obrigada, Marina. E aí vai estar, tipo, tudo aqui dentro. Eu acho que não, é aqui que deu uma caída aqui. Mas, e daí, a gente vai trazer... Eu acabei... Galera, bom, vou pedir realmente um pouquinho de paciência pra vocês. Eu acabei de fazer um speed test aqui. O meu upload tá baixo. Tá acontecendo alguma coisa na minha net. Então, o meu upload tá baixo. Por isso que tá zoando aí um pouco a imagem, tá? Mas... Imagens e, tipo, desenho, essas coisas eu sempre coloco. Não se preocupem com isso. Só tentem, tipo, focar aí no que eu tô falando mesmo. Porque do que eu tô desenhando aqui é bem de boas, assim. Tipo, é coisa pra... Não vai perder se você não estiver vendo. Acho que vai foca mais no que eu tô falando mesmo. Obrigada pelo follow. E aí, do que acontece? A gente pega
E quando a gente tem um data lake, todos os dados estão ali juntos. E aí, esse processamento que a gente faz, a gente vai fazer processamentos em clusters. Então, que é aí que entra muito do que a galera fala do Hadoop e tal, porque a gente vai estar tratando esses dados em diferentes pontos. Então, você tem, tipo, pedaços dos seus... Você tem partes dos seus dados em diferentes pontos, em diferentes máquinas, em diferentes nodes, né? E todos esses nodes se juntam para processar. Então, você tem um processamento muito mais rápido. E aí, a gente tem a visão... Obrigada. E aí a gente tem a visão do Data Lake e depois a visão do Data Warehouse. E o Data Warehouse... Eu sempre erro como eu escrevo isso. Não, tá certo. Agora, Data Warehouse é mais a gente... No âmbito do Data Warehouse, é mais no âmbito do quê? Da gente trazer... Ali, os dados, a gente vai começar a trazer os dados exatamente com regras de negócio. Então, tipo, você tem no Data Lake, primeiro você tem, tipo, tudo que é de dado que tu precisa na tua empresa. Você jogou tudo ali dentro. Tá lá. É tipo um lago mesmo. Tem que tá tudo misturado ali. Tá. O que veio que você comprou de fornecedor, o que tu pegou de Facebook, sei lá, você comprou dado de alguma empresa, você comprou dado pra fazer... Tem muito daquilo que, tipo, chama enriquecimento. Então, você passou uma base e aí você quer enriquecer a base daqueles teus clientes, você quer enriquecer a base dos caras ali. Então, você quer saber se aquela base é boa. Então, você compra, você, tipo, passa uma base sua e uma empresa vai fazer diversos cruzamentos de dados e vai te devolver informações sobre aqueles caras. Então, geralmente, sabe quando a gente fala assim, venderam, você começa a receber, você cadastrou o e-mail lá numa empresa X, e daí depois tu começa a receber e-mail, sei lá, por quê, do teu banco. Tu começou a receber e-mail do teu banco. E aí, esse processo, na verdade, aonde você cadastrou, ficou lá, tipo, um mundo de dados lá, ficou lá, ele deixou lá a tua informação. Pode ser que teu banco tenha comprado esses dados, tenha feito um enriquecimento, ou alguma empresa que presta serviço para o teu banco comprou esse enriquecimento, e aí o que eles fazem? Eles começam a dar um merge ali nas bases deles, bater o que tem de coisa tua, do que tem dentro, né, da informação ali, e daí eles conseguem achar esses dados teus que tu cadastrou em alguns outros lugares. Então, porque tem uma empresa vendendo e tem, né, outras empresas comprando. Então, quando a gente compra dados, o que a gente faz é basicamente isso. A gente joga tudo ali dentro de um Data Lake, fica ali, depois a gente começa a tratar isso para um Data Warehouse, que aí você vai ter os dados guiados por negócio. Dados divididos por negócio. Quando a gente fala em dados divididos por negócio, o que é a ideia disso? Você vai ter seus dados você vai ter dados orientados, então, tipo, vendas. Então, eu vou ter, tipo, vou ter as minhas tabelas de venda, que vai chavear com as minhas de clientes, com as minhas de produtos, e você começa a montar isso. E aí, o que é muito utilizado dentro dos DWs da vida é o modelo dimensional. Desculpa. Modelo dimensional. O que é o modelo dimensional? O modelo dimensional, você tem as suas tabelas de dimensão, e são tabelas com milhares e milhares e milhares de linhas. Então, as suas tabelas meio que bases. E depois disso, você vai ter as suas tabelas fatos. E essas tabelas, e esse esquema chama Star Schema. Então, tipo, fica parecendo uma estrelinha mesmo. Porque todas aquelas outras tabelas estão ligadas pela sua tabela de dimensão. Então, o DW, ele usa muito essa ideia de você ter dados orientados a negócios, a ideias de negócio, a como você vai trabalhar os dados orientados a negócio. Então, é baseado nas regras de negócio ou de time. Então, por exemplo, iria daí que... voltando, né, um passo antes. Por exemplo, você pega e tem um time que vai trabalhar... Você tem um DW e lá tem todos os dados de movimentação, de histórico de clientes e coisa. Exemplo de banco, por exemplo. Então tem lá, tipo, movimentação de cliente, movimentação tem telefone, tem cadastro,
tem as últimas movimentações, limites e tal. E aí, dentro do banco, você tem diversos times, né? Diversos times que estão trabalhando com isso. Quando você tem esses diversos times trabalhando, eles vão se alimentar daquele data warehouse, ele vai pegar aqueles dados de lá, das suas tabelas fato, também das suas tabelas de dimensão, mas depende do uso que a gente vai fazer, mas geralmente a gente pega da tabela fato. E a partir disso, você pode fazer DMs. E aí, o DMs, que é os Data Smarts, vem da ideia de supermercado mesmo. Então, você vai ter vários DMs pequenininhos, então seria vários supermercados pequenininhos de dados. E aí, desses DMs, cada um vai estar orientado. Aí, por exemplo, eu tenho a galera do marketing que quer pegar os dados do cliente, as movimentações de clientes que tiveram e tal, vai pegar isso lá vai ter um DM para esse time. Então, esse time vai se alimentar muito de informação que vai ser informação orientada ali a clientes, de quais canais os clientes vieram, de onde eles começaram da onde eles surgiram. Você conheceu a nossa plataforma como? Geralmente a gente preenche, né, pelo menos eu sempre preencho, mas aquelas pesquisas, aí tu preenche lá. De onde tu veio? Como você chegou ao nosso banco? Eu vim pelo Twitter. Eu vim pelo Facebook. Eu vim pelo Instagram. Eu vim por indicação de amigo. Então, aí o time de marketing, né? O time que vai contratar que vai fazer esses novos contratos, esse tipo de coisa, vai ter um analista lá de dados, outro cientista de dados. Tem muita empresa hoje que já está fazendo isso. Obrigada pelo follow, Leandro. E ele começa, né, vai ter, esse time ele já vai estar ali muito orientado a olhar basicamente para aquele dado, assim, como eu vou fazer na minha próxima, na minha próxima ação de marketing. Aí o cientista de dados vai lá e faz um modelo, ou um analista, o analista de dados ele pode só fazer uma visualização disso, nos últimos 12 meses, ele olhou lá os últimos 12 meses, 12 não, ele pegou os últimos 24 meses, mas é que tem fintech que não tem nem isso de vida, né, mas bora colocar assim, vai. Ele pegou os últimos 18 meses, 18 meses parece bom, pegou os últimos 18 meses, ele montou uma análise lá, e ele consegue, olhar, às vezes só pela análise de dados, só por ele tratar, dar uma limpada. E aí, entenda bem, o que o engenheiro de dados fez aqui? Ele pegou, né, ele transformou todo aquele pacote de dados, ele está conseguindo trazer esses dados tratados para manter essa plataforma rodando. Então, a plataforma manter os data lakes, manter os data warehouse, fazer os ETLs. Uma das partes mais importantes do trabalho que o engenheiro de dados vai ser realmente o ETL, porque que é a etapa que é a extração, transformação e carga, que vem do inglês, né, mas se fosse em português seria o ETC, que aí é você realmente pegar, extrair seus dados, tratar e deixar no padrão, formato limpar, tirar sujeira de algumas coisas ali. É como você consegue juntar todas as suas tabelas que tem tipos diferentes, tem formatos diferentes, veio de formas diferentes, e aí você junta tudo isso, deixa tudo limpinho e insere, e aí você vai fazer a carga ali dentro do teu DW, e ali já vai estar, aquele dado ele já vai estar pronto para uso. Quer dizer, a ideia é que ele estivesse pronto para uso. Mas, claro que, como você está mantendo dados para a empresa toda, geralmente, né, o engenheiro ele vai estar... os dados que ele está trabalhando, ele vai estar montando ali para a empresa toda. Então, ele precisa manter isso de uma forma mais generalista. Então, ele deixou tudo montadinho, bonitinho. E aí, quando vai lá o analista ou o cientista de dados, você ainda vai ter o trabalho, geralmente, que é o que a galera fala assim, poxa, mas cientista de dados passa a maior parte do trabalho tendo que limpar base. Aí você vai chegar e falar assim, não, mas lá na live da Carol, eu ouvi que o engenheiro de dados limpa os dados. Você tá me falando errado? Aí vocês vão ver aqui e vai brigar comigo.
Mas, então, já vou mandar a real. O cientista de dados precisa, sim, limpar os dados. Mas ele vai limpar os dados de uma forma diferente. Como ele vai limpar os dados? DB Wagner. Bem-vindo! Obrigado pelo follow. E aí, e daí... onde eu tinha parado? Gente, pra quem tá chegando agora, tá? Às vezes eu tenho esses brancos assim, mas vai dar tudo certo. A gente vai seguindo. E aí, o cientista de dados, ele vai precisar limpar os dados. Sim, ele vai precisar tirar dados que estão... que tá sujando a base dele. Quando a gente tá falando de tá sujando a base dele, no sentido assim, eu vou rodar um modelo, só que eu vou precisar tirar aqui dados que estão, por exemplo, outliers. Eu vou precisar tirar os outliers. Por quê? Os outliers ou são dados que, tipo, você tem a média, né? Gente, parou de travar? Ainda tá travando? Vocês estão tão quietos. Vocês ainda estão aí? Vocês estão tão quietos? Vocês estão aí ainda? E aí, tipo, você vai ter aqui, né? Você tem seus dados, isso daqui é a tua média. Tá uma bosta esse desenho dessa média, mas enfim, você tem aqui a sua média, né? E aí você vai ter, tipo, teus dados. Seus dados vão estar... eles vão estar se distribuindo. Gente, vocês estão aí? Falem comigo. E aí, tá travando ainda. Vocês estão vendo? Vocês não estão vendo? Vocês já desistiram? E aí, você vai ter dados que vão estar ou aqui, muito para baixo. Ou você vai ter dados que estão muito para cima. Aqui, ó. E aí, você vai precisar cortar. Então, tipo, você vai tirar isso aqui, né? Você tira isso e depois você tira isso. Então, o que acontece? Então, você tirou seus outliers tanto para cima quanto seus outliers para baixo. E aí, quando você começa, essa limpeza de dados... Quer dizer, essa, em um mundo ideal, seria a única limpeza de dados que o cientista de dados faria. Porque quanto melhor a base a gente tiver, e aí a gente vai falar de qualidade de dados. Quando a gente vai falar de qualidade de dados, idealmente, quando todo aquele trampo que o engenheiro de dados já fez de identificar aqui as bases, né, dele pegar e quando ele montou aquelas bases, trouxe para dentro do DW, trouxe para dentro de outras do Data Lake, ele meio que joga tudo lá dentro, né? Quando ele joga lá dentro do DW, ele vai pegar e vai fazer o quê? Quando ele pegou isso aqui, a ideia é que se a gente tivesse uma qualidade de dados melhor, que quando chegasse aqui, né, a gente tem aqui, sei lá, as nossas tabelas, tem aqui os nossos bancos. Obrigada, Aldo. Sim, então, o Ellie. A questão aqui nem é assim, só sobre as queries, sério. Não, sim, as queries vão ser meio grandes, meio pesadas, mas assim, a ideia disso daqui é você fazer isso o mais automatizado possível. Então, na verdade, o cara quando ele vai fazer isso daí, ele vai fazer muito dentro, sim, com queries enormes, mas assim, tem como você otimizar muito bem essa questão das queries, mas você vai ter que otimizar isso, por isso que é importante a gente focar muito também quando a gente vai estudar a questão do SQL, né? Porque assim, a maioria hoje, muito banco, já tem banco de NoSQL que ele já dá um suporte para você fazer essas coisas aqui. Dentro da Oracle, principalmente, já tem como você escrever, interagir com os seus NoSQL utilizando queries de SQL. Então, eu achei isso muito bacana, assim. Eu acho que é uma tendência que tá vindo forte, né? Para conseguir usar. E mesmo quando você começa a utilizar os próprios NoSQL, assim, você vê que a sintaxe também não é tão diferente, assim, não é tão... Assim, não tô dizendo que não tem diferença. Tem, mas não é aquela coisa, tipo, nossa... É mais assim, realmente você acaba quebrando a cabeça.
Aqui eu estou vendo, sim, tá de boas. O vídeo tá travando e atualiza a cada 10, 20 segundos. Ah, beleza. E a gente vai conseguir arrumar isso na próxima. Eu acho que foi. Eu usei o OBS ontem pra gravar pro YouTube. E aí eu acho que ele descacetou a minha questão do vídeo pra live. Eu acho que eu não salvei direito quando eu troquei os perfis, mas beleza, acontece, galera. Depois eu vou pedir ajuda pros meninos, pra galera, pras meninas, pra eu arrumar a configuração dele de novo, pra ver onde foi que eu errei, mas bora lá. E aí, o que acontece? Quando a gente vai trabalhar com isso, a gente tá falando aqui de trabalhar, assim, a galera que já trabalha com isso, muito em mercado que a gente tá vendo isso aqui, a gente tá vendo isso aqui em cloud, né? Então a gente tá vendo no ambiente, quando a gente tá olhando para isso aqui no ambiente de nuvem, é completamente diferente. Ah, tava saindo o meu áudio do vídeo também. A gente tá falando de quando a gente, no ambiente de cloud, principalmente assim, na AWS, na Azure, eu nunca sei falar o nome da nuvem da Microsoft. Eu nunca sei se é Azure, Azure, eu não sei falar o nome daquilo. Se você aí manja desses negócios da Microsoft e qual é o nome, como é o jeito correto de falar, sei lá, me manda um áudio, me coloca aí no chat como é a pronúncia, porque eu nunca sei pronunciar certo. E a GCP, né, que é a Google Cloud. O que eles trouxeram? Eles já trouxeram uma coisa tão... eles já trouxeram um ambiente tão mais... como eu posso dizer? Facilitado para trabalhar com os ambientes para trabalhar com essas questões, que, tipo, hoje a galera já consegue fazer isso de uma forma muito otimizada e de uma maneira muito rápida, sabe? Você consegue trabalhar hoje com dados, assim, a gente vê que, igual, na GCP mesmo, que foi a que eu já mais mexi, assim, que você tem já, tipo, você já monta seu DW lá dentro muito rápido. Na da Microsoft também, você monta, tipo, mano, é coisa assim, de você subir, é meio que, parece até um Scratch, assim, tipo, é muito, muito, muito rápido. O problema, o mais problemático, na verdade, é como você vai ter o insight do momento certo de como montar isso de uma maneira correta. Porque, assim, como você vai precisar ajustar teus dados, você vai precisar ajustar suas diversas bases, e você precisa fazer isso de uma forma otimizada e de uma forma que como chama? De uma forma que os teus dados estejam sempre disponíveis. Então, você vai ter que fazer isso de uma maneira mais... vamos lá. Obrigado, Aldo, Python R Scala. Eu perdi meu chatzinho aqui no OBS, tô olhando pelo celular. Sim, o Python R e Scala eu acho muito complexo ainda. Assim, eu tô falando... Aqui agora é tipo um parênteses pessoal, assim. Eu achei Scala um pouco difícil, na minha opinião, assim. Eu sei que a galera usa bastante. É muito amorzinho. Muito, muito amorzinho mesmo. Eu curti Scala, eu achei que ele pra você fazer limpeza, pra você trabalhar, fazer ingestão de dados, meu, é show. Só que eu achei um pouco difícil, eu não achei tão intuitivo. A sintaxe, ou tão intuitivo pra você mexer com ela, eu tive um pouco de dificuldade. Mas sim, uma das linguagens. R ela é bastante estatística, né? Então, limpeza muita gente usa. Pelo menos a maioria das pessoas conhece. Limpar com Python. Em R você faz tratamentos mais estatísticos. Então, tipo, questão de Azure. Obrigado, Poke. Mas tipo, meu, é um nome difícil, mano. Eu acho que eu vou perguntar pra Glaucia hoje como fala depois. E aí você pega e limpa e faz o tratamento estatístico com R e usa o Scala para processar, fazer ingestão. E também tem o Julia. Só que o Julia, eu acho a linguagem Julia muito injustiçada. E eu vou falar agora por quê. Por quê? Julia é uma linguagem incrível. Eu tenho mexido com ela mais agora que eu tô trabalhando de casa.
Então eu acabo ganhando esse tempo, né, de deslocamento. Então, tipo, como eu ganhei esse tempo de deslocamento, eu consegui começar a estudar um pouco mais. E Julia é uma linguagem muito legal. Ela é muito rápida. Ela não estoura teu computador, que eu já acho muito importante. Porque assim, eu tô falando aqui com vocês sobre ciência de dados, sobre as coisas que eu trabalho. Eu trabalho com ciência de dados no meu dia a dia, mas eu tenho uma máquina com 8 de RAM. E aliás, se você quiser me ajudar, né, quiser fazer uma doação aí, pegar os links pra me ajudar pra comprar uma máquina nova, pra gente fazer coisas mais legais juntos, tá aí, né? Tá aí o link. Beleza. Enfim. E aí, tipo, uma coisa que eu acho que é legal da gente falar sobre Julia é que ela é uma linguagem muito rápida, uma linguagem muito boa, mas é uma linguagem muito nichada ainda. Porque muita gente não conhece. E como ela tem ainda um viés muito grande, tanto que eu tava vendo na JuliaCon, que vai ser a conferência de Julia, que vai ser gratuita, tá, galera? Aproveitem, vai ser... Pra quem tem inglês, eu sei que inglês é uma dificuldade, inglês é uma barreira. Não estou ignorando isso, eu sei que realmente é difícil, mas vai ser de graça, às vezes vale a pena só pra você ver pelo menos o código, assim. Eu vou deixar até o link aqui, eu vou pegar o link do... Quer dizer, é melhor eu deixar junto com o notebook disso daqui, porque vai travar se eu abrir. Se eu abrir o Chrome, já era, a máquina já foi. E aí, que eu acho interessante, porque é uma linguagem que ela é pouco conhecida. Aí ó, galera, o Nightbot já me ajudou. No GitHub, no meu GitHub, eu tenho lá o repositório do Quem Tem Medo dos Dados e eu coloco tudo lá. Eu vou colocar lá o link também do JuliaCon, que como ele vai ser de graça, é uma oportunidade legal da gente conhecer uma outra linguagem que também pode crescer bastante em Data Science. Agora, respondendo a pergunta do Chandelier. O Chandelier é um trocadilho com a música, né? Só pra saber mesmo. Eu gostei, achei legal. Mas enfim, eu estou aprendendo Python para Data Science. É recomendado a SQL também? Cara, SQL é recomendado se você é dev. Por que eu tô dizendo isso? Porque a SQL vai salvar a sua vida. E não vai ser uma, não vai ser duas, não vai ser três. Vai ser várias vezes. Vai ter vezes que você vai olhar e você vai falar assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Como eu vou fazer isso aqui? E aí você vai pensar, você vai ter aquele estralo e vai ser o SQL que vai te salvar. SQL é assim, eu acho que todo mundo fala assim, você tem que saber programar na linguagem X, Y, Z da moda, você tem que saber mexer na nuvem tal, você tem que saber fazer não sei o que tal. Cara, você precisa. Oi, Ju, tudo bom? Obrigado pelo follow. E você pode... se tem uma coisa que a galera fala pouco, mas é uma coisa que a gente deveria bater na tecla pra todo mundo, aprenda a SQL. Porque a SQL te salva. Não só pela questão do raciocínio. Essa luz tá me estressando aqui. Pronto. Não só pela questão do raciocínio, mas assim, não só pela questão de você... Quando for interagir com uma base, ou for pegar, ou for fazer uma query, for fazer uma coisa assim. Não, cara, não só pra isso, mas assim, tipo, vai ter momentos que você não vai conseguir resolver só com uma linguagem de programação. Ou você vai resolver com a linguagem, mas resolver com a linguagem vai ser tão custoso que é muito mais fácil você ir lá, abrir teu SQL, fazendo o teu SQL, que você vai ganhar tempo, vai ganhar performance, não vai ter dor de cabeça, e principalmente se for perto da hora do happy hour, você vai poder sair pro seu happy hour, sem ter que ficar na empresa na sexta-feira consertando o deploy, consertando essas coisas. Se bem que deploy de sexta-feira também já é questionável. Mas enfim, é uma coisa assim que eu acho bem importante. Python, a sintaxe é fácil, já ouvi falar sobre Julia, baseada em Perl, Python e tal. Sim, a sintaxe é muito fácil, a sintaxe ela é bem interessante, porque ela é muito parecida, ela lembra muito a sintaxe... Ela lembra muito a sintaxe de Python, assim. Python já é aquela coisa intuitiva por ser muito próxima do inglês, né? E Julia também, ela tem esse nível de abstração bem alto, assim. Eu curti pra caramba. Eu tô curtindo, eu tô estudando ainda, eu tô começando. Eu não consegui achar nenhum livro acessível ainda, e eu não sei se vai dar pra ver, mas eu sou uma pessoa... eu sou uma pessoa um pouco louca dos livros aqui, então... eu ainda não achei um livro tão acessível de Julia na questão dinheiros mesmo. A maioria do que eu achei em inglês e tá caro por causa do dólar em si, né? Mas assim, eu tô estudando só basicamente pela doc.
E eu tô curtindo pra caramba, porque assim, a doc é muito bem feita. É uma doc dos sonhos, assim, que você acha tudo. E eu vi que a comunidade, assim, deles é muito parecida em alguns pontos com a comunidade de Python, assim, da galera tirar dúvida, da galera te ajudar, dar dica, de ser uma galera bem movimentada, assim. Então eu tô curtindo. E é bem mais fácil. Perl, Perl eu não mexi muito. Baseado, inspirado, entendi o que você quis dizer, tá tranquilo, tá em casa. E aí, tipo, eu achei, assim, muito bem legal, assim, foi muito... Tem sido uma experiência bacana. Eu quero fazer um live code ainda nas minhas férias, porque eu tô de férias, né? Como eu faço 2 faculdades, às vezes fica meio complexo tentar estudar essas coisas quando eu tô na época da faculdade. Mas eu quero aproveitar agora que eu tô de férias e antes de eu voltar para as aulas, fazer um live code pegando alguma coisa que eu fiz. Provavelmente vai ser o das eleições, porque eu amo aquele dataset das eleições de 2018, porque ele tem tanta coisa boa lá dentro, mas ele também tem tanta coisa zoada que é ótimo pra mexer, assim, pra aprender. E eu quero pegar e fazer um depara, sabe? Pegar uma coisa que eu fiz lá em Python e reescrever isso aqui com Julia. Eu acho que seria interessante até para mostrar para quem tá querendo aprender também, para quem tá querendo entender um pouco mais as diferenças entre as linguagens. Então eu tô tentando... Eu quero ver se eu consigo deixar esse redondo, fazer assim, pegar o mesmo dataset, analisar com o Julia, que eu já analisei com Python, analisar com o Julia e depois fazer com R. Tipo, ter as 3 e mostrar as diferenças, falar o que foi mais rápido, o que foi mais fácil, o que foi mais difícil. Fazer alguma coisa assim, eu vou tentar fazer alguma coisa assim ainda até o final do mês. Se bem que as minhas aulas começam em agosto, né, lá na segunda semana de agosto, ainda dá tempo da gente fazer alguma coisa bacana assim. Mas no geral, galera, a ideia de falando assim sobre a engenharia de dados, ela é basicamente, ela é muito eu acho que foi o Fernando. Se não me engano, foi o Fernando Dornelas que falou, se eu não estou louco, ele falou sobre a dificuldade que eles estavam até de contratar, assim, engenheiros de dados, porque no mercado a galera tem muito essa questão do sênior, né, que é o sênior, muita gente não quer formar. Mas aí tem o outro lado. Também, se você já tem uma experiência com banco de dados, tipo, quem é DBA, quem é administrador de dados, eu não sei se tem tantos hoje em dia, mas assim, quem já vem dessa formação de banco de dados consegue se inserir na engenharia de dados muito melhor. Porque é basicamente isso. Por que eu tô falando isso pra vocês também, né? Porque aí parece que eu tô falando só de chutômetro, ou de coisas que eu só li, né? Porque assim, eu lido com isso no meu dia a dia. Onde eu trabalho, eu não tenho mais um engenheiro de dados. Hoje eu faço a parte de engenharia de dados. Então, tipo, eu faço todas as minhas aplicações, eu faço end-to-end. Então, tipo, eu faço toda a parte de tratamento. Então, eu montei, reescrevi DW, eu escrevo os DMs. Então, toda essa parte, assim, de suprimento de dados, dessa parte de engenharia de dados, eu que faço. E rodo os meus modelos, e também crio os meus modelos e faço as minhas visualizações. Então, o que eu tô falando aqui pra vocês é meio que falando da minha experiência. Tudo bem que a minha experiência ela é muito mais voltada, porque eu trabalho com infra 100% interna. Eu não trabalho com cloud. Então, tem um pouco de diferença para quando a pessoa vai trabalhar com cloud, mas a diferença, geralmente, ela é uma diferença para melhor, não para pior, né? Porque quando você trabalha com cloud, a sua vida, na verdade, ela vai facilitar, ela não vai piorar. Mas eu trabalho só com caramba, outro branco. Eu trabalho só com infra interna. Então, nessa questão do pensar, que eu falo sempre muito de query, nossa, assim, docs bem construídas é a melhor coisa da vida. Tipo, por isso que eu fiquei muito feliz, porque é meio que aquela parada que tem em Python, sabe? A doc de Python é muito boa. E eu tô acostumada com a doc de Python, então meio que eu fiquei, tipo assim, eu vi, bati o olho, me lembrou a doc de Python como era, eu falei, nossa, tá ótimo, é isso que eu precisava.
E aí, a gente traz toda uma... Então, a gente traz toda essa coisa de você limpar dados, arrumar, fazer limpeza, fazer, tipo, todo esse background. Eu acabo vendo isso, mas isso dentro do contexto de infra interna. Quando você vai para o contexto de cloud, fica muito mais tranquilo. Porque no contexto de cloud, você vai ter ali toda a parte que você teria que pensar, por exemplo, de lag, que você teria que pensar de certas formatações ou da disponibilidade do teu dado, que você meio que jogou isso pra infra as servers, sabe? Você jogou isso lá pro cara que vai... E quem vai cuidar vai ser o outro lado, não é tão você, sabe? Então, assim, facilita pra caramba. E aí, tipo, ferramentas, né? O que estudar quando estudar... o que estudar quando for